Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí na nossa live hoje, no final de semana, e vamos torcer para que a live aí traga boas notícias para vocês. Aqui nós vamos começando falando do Lei Magnitsky, quer dizer, eita, parece que não sei falar também, mas a Lei Magnitsky parece que está batendo a cabeça dos bolsonaristas aqui como se fosse uma Bíblia, um texto sagrado. Parece que eles não entenderam que é uma lei americana. E parece que por mais que ele possa ter até acesso a outros países, a outras pessoas em outros países, parece que a lei Magnitsky parece que não passa de uma lei americana. Pois é. E aí, depois de todo o estardalhaço feito pelo bolsonarismo, pelo Paulo Figueiredo, traidor da pátria, o traidor do país, o Bolsonarinho, o Bananinha, o traidor do país, parece que todo o estardalhaço parece que vai encontrar algumas barreiras lá. A lei Magnitsky parece que tem um pequeno problema. Como eu disse, é americana. E a partir de lá é que tem caído também. Segundo o Bill Browder, que foi quem criou a lei Magnitsky, parece que tem alguma coisa errada com a tentativa do Trump de inferir ao magistrado brasileiro uma pesada sanção. Pois é, a lei Magnitsky parece que tem um processinho lá, meio esquisito. Parece que ela não foi feita, segundo o próprio Browder, não foi feita para poder punir pessoas politicamente, não dessa forma. Era para ser usada nas violações de direitos humanos, era para ser usada nas questões relacionadas aos crimes de guerra, aos crimes, talvez, possivelmente, contra o cidadão americano. Se essa lei Magnitsky fosse tão imprecisa, tão importante para o Donald Trump, talvez ele devesse usar principalmente contra o Netanyahu, exatamente a pessoa que tem cometido todos os crimes possíveis e imagináveis contra a natureza humana, contra o ser humano, contra as pessoas humanas, contra os direitos humanos. Essa guerra, então, contra o Brasil tem um monte de fundos, tem um monte de histórias por trás. Tem aí o fato de nós sermos hoje um dos líderes do Sul Global. O presidente Lula tem levado muito mais consciência para o mundo em relação às questões geopolíticas do que o Trump gostaria que tivesse acontecendo. Além disso, nós estamos falando de desdolarização. O BRICS, o Brasil principalmente, tem falado também sobre isso. Não é o único. A gente está falando de desdolarização porque a China tem falado também, e pesadamente, a Rússia tem falado também pesadamente, mas o Brasil está aí encampando essa história de que nós precisamos ter outras moedas mais que facilitem a vida dos outros, né? Fala, Fê, seja bem-vindo. E aí eu acho importantíssimo lembrar disso aqui. A lei Magnitsky, então, ela está sendo usada de uma forma incoerente com o objetivo com que ela foi criada, na verdade. E quem está dizendo isso? Bill Browder, o cara que criou o bagulho, quer dizer, criou a coisa toda, a bagulheira toda. Pois é, Bill Browder estava em entrevista à Globo News dizendo, olha, se por acaso o Alexandre de Moraes quiser, é só ele entrar com uma petição, é só entrar com uma ação lá nos Estados Unidos e que com certeza vai cair. Segundo o próprio Bill Browder, vai cair porque 96% das tentativas de impor a lei Magnitsky para cima das pessoas fora dos Estados Unidos caem lá nos tribunais americanos. Eita, 96%, ou seja, se você encontrou aí uma notícia dizendo que banco francês pagou 8,9 bilhões de dólares, talvez tenha sido um dos poucos que acabaram pagando por conta disso. A lei Magnitsky não funciona do jeito que os idiotas aqui acreditam que funciona, ou do jeito que os bananinhas e o Paulo Figueiredo, o traidor, o neto de um vagabundo que gostava mais de cavalo do que de povo, e tem idiota aí indo para as ruas defender esse tipo de gente ainda. Pois é, não funciona do jeito que eles querem mostrar que funciona. Parece que tem outras formas de ver essa questão aqui. Browder sugere então ao Alexandre de Moraes, dizendo que foi um abuso do governo Trump, sugere ao Alexandre de Moraes entrar com ação lá na justiça americana para derrubar uma lei que é americana,
justamente tentando impor a um país uma forma de se envolver no judiciário de um país. Nós não fazemos isso nos Estados Unidos, nós não fazemos isso em nenhum outro lugar, mas aqui os Trumps e os babaquinhas dos bolsonaristas, o gado que hoje estava nas ruas de novo, parece que eles estão felizes com esse tipo de coisa. Parece que não vai dar muito certo essa felicidade toda. A hora que cair, eu quero ver o Nicolas subindo em palcos, em púlpitos, dizendo que o Alexandre tem que ser preso. Eu quero ver o Silas Malafaia continuar falando sobre prisão do Alexandre de Moraes e que ele é um bandido e que ele deveria estar preso. Pois é, Silas Malafaia talvez esteja passando todos os limites. Eu só acho que está na hora da justiça começar a colocar freios na língua do pastor vagabundo, do vendilhão de fé. Exatamente isso. Então vamos ver até onde vai dar. Então os Estados Unidos aqui pode ser que ele mesmo tenha que colocar fim na aventura estúpida do Donald Trump. Parece que quem está dizendo isso, o Bill Browder, parece que conhece melhor a justiça lá, porque ele era um dos representantes, um dos deputados que criaram essa lei aí. Pois é, gente. As coisas estão funcionando de uma forma diferente para os bolsonaristas aí, né? Legal ver, seja bem-vindo sempre, cara. É verdade, Evandro, não teve nem perseguição, nem tortura, por isso que o Alexandre de Moraes não tem por que pagar por isso, né? Então acho que é importante lembrar disso aqui. E tem mais, o problema todo de achar que o Alexandre de Moraes está preocupado, o fato dele ir para o jogo do Corinthians, mandar bolsonarista tomar no copo, eu acho que já mostra claramente para a gente que ele não está preocupado não, né? Só para entender. Então fica de olho aí que a gente vai ter mais coisas nessa situação e a gente vai ver muitas coisas aí saindo de um lado para o outro, né? Então é importante lembrar dessas coisas. Tem outra coisa que aconteceu hoje também, e aí eu queria trabalhar essa ideia aqui, porque tem umas coisas que são pesadas aí que estão acontecendo. O Hamas divulgou um vídeo, dois vídeos, na verdade, um pelo Hamas e um pela Jihad Islâmica, que também está dentro da faixa de Gaza, mesmo sendo menor, um grupo menor lá dentro, né? O Hamas divulgou um vídeo, então, de um refém americano, né? O Eviatar Davi, cavando uma cova, cavando um buraco e extremamente esquelético. Eu queria lembrar aqui duas coisas que impactaram bastante. Eu não concordo com nenhum dos dois, nenhuma das duas imagens, mas o Hamas está colocando imagem de um refém israelense que não tem comida porque não está entrando comida em Gaza. Não é porque o Hamas não está dando comida. Os que foram libertados até 2 meses, 3 meses atrás, estavam plenamente saudáveis, justamente porque ainda tinha alguma coisa que entrava. Quando Netanyahu bloqueou, Netanyahu sabia que ia matar os reféns de fome também, como está matando crianças, mulheres e pessoas que não tem nada a ver com o Hamas lá na faixa de Gaza. A quantidade de pessoas que estão morrendo de fome todos os dias, entre 7 e 15 pessoas, né? E todos os dias a gente tem visto aí nas reportagens internacionais, a quantidade de pessoas que estão morrendo de fome, e não pelos tiros, que é muito maior a quantidade, inclusive, que estão morrendo pelos tiros, buscando comida para não morrer de fome, é muito maior do que se imagina. A quantidade de mentiras que continua sendo contada pelo Estado sionista, vagabundo, assassino e genocida de Israel, continua matando, inclusive, seus próprios patriotas, né? Seus próprios habitantes, seus próprios concidadãos. E parece que Netanyahu não está nem aí com isso. A gente já falou aqui de várias ações que Netanyahu cometeu e perigosamente colocou em risco toda a população de Israel, mesmo os não sionistas de lá, que estão pagando hoje com essa situação dos reféns. Uma das coisas que não podemos esquecer é que a maioria dos reféns que foram levados pelo Hamas também estavam ligados ali, eram militares ou eram reservistas, então por isso que o Davi hoje provavelmente era um dos reservistas e por isso que ele está na mão ainda do Hamas. Só para lembrar então aqui, uma das coisas que eu não concordo, que em nenhum momento, nem a questão dos reféns, nem a questão da morte por fome, por inanição, como está acontecendo lá em Gaza, pois a população israelense reagiu pesadamente, mais de 70% das pessoas querem uma parada agora, imediata, dos ataques do Hamas.
dos ataques do exército israelense à faixa de Gaza, que é que pare totalmente as agressões e a fome que está sendo imposta dentro da faixa de Gaza. 70% hoje, mas por conta dessas imagens que foram divulgadas pelo Hamas. O Hamas, que não tem como nem se alimentar, nem alimentar os reféns, vê a mesma situação que foi imposta a Gaza, a sua população de 2,1 milhão de pessoas, ou milhões de pessoas, está sendo imposta também aos seus reféns. E aí, o Netanyahu agora vai ter que dar satisfação para isso, porque tanta criança morrendo, que já é um questionamento, hoje tem muitos movimentos dentro de Israel, os não sionistas, que estão levando fotos de crianças de Gaza morrendo de fome e fotos de crianças de Gaza que já morreram nas mãos do exército assassino e genocida de Israel. Pois é, aqui fica uma mensagem muito clara. O Hamas está com dificuldade de manter os reféns vivos, com certeza, e aí eles vão fazer de tudo para poder negociar o quanto mais rápido possível. E Israel, agora que as eleições estão chegando perto, Netanyahu vai ter que escolher o que vai fazer para poder se manter no poder, porque é isso que ele quer. Netanyahu, se sair do poder agora, ele pode claramente já ser preso assim que sai, não pelos crimes de guerra, mas pelos crimes de corrupção que ele está sendo condenado, que ele está sendo denunciado, que ele está sendo investigado em relação a ele. Fora todos os outros crimes que apareceram durante a guerra, Qatargate e assim por diante, Netanyahu está com um monte de coisas que são para ele pagar, provavelmente na justiça agora. A quantidade de denúncias de corrupção, aceitação de presentes, intervenção em veículos de comunicação para poder falar bem dele, parece que está sendo bem feio a situação dele por lá. Aqui então ficam essas duas situações. As crianças de Gaza, enquanto estão morrendo, boa parte dos israelenses estava tudo bem. Deixa morrer de fome, deixa as crianças morrerem, deixa os homens e as mulheres morrerem de fome, mesmo que eles não tenham nada a ver com Hamas. Mas agora que apareceu essa foto, esse vídeo, né? Na verdade são dois vídeos, como eu disse, a Jihad Islâmica colocou um e o Hamas colocou outro, de dois reféns passando fome, porque não tem o que comer mesmo, porque não está entrando. Não adianta falar que o Hamas estava roubando, porque é mentira, já se comprovou que é uma mentira. E quem fala isso são os próprios soldados israelenses. Os soldados israelenses, que aqui eu já mostrei aqui na live de ontem, na semana passada, dizendo, olha, não existe nenhuma prova de que o Hamas está fazendo esse tipo de situação, está trazendo esse tipo de situação, está roubando comida. É mentira, né? Os comboios que conseguiam entrar para Gaza, e uma das voluntárias que estava dentro desse comboio, via um monte de crianças e um monte de adultos e adolescentes esperando os caminhões passar para poder tentar conseguir alguma coisa, quando o exército israelense metralhou aquelas pessoas. Então a gente está vendo vídeo, está vendo isso ao vivo, está vendo isso o tempo todo. Não tem mais como mentir, não tem IA nessas coisas. E aí, essa situação do Evatar Davi aqui, por exemplo, e do outro refém, mostra como está a situação que Israel provocou até agora de levar à fome tantas pessoas, e aí os seus também estão morrendo por causa disso, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Então, ficar de olho que essas notícias aqui vão piorando, vão ficar cada vez mais pesadas essas situações, onde a gente vai ver essas imagens terríveis aí. Deixa eu passar aqui para frente, espera aí. Opa, o Nivaldo está falando que ele está se olhando no espelho e é um jumento. Opa, Nivaldo, não se preocupa não, que a gente aceita você como um jumento aqui também, tá? Não se preocupa não. Deixa eu colocar uma outra notícia aqui. Aqui eu vou falar do ato que aconteceu hoje. Parece que juntamos o gado de novo. O gado que estava espalhado pelo Brasil, por São Paulo e por outras cidades aí do interior de São Paulo, voltou a se juntar, a se reunir. Olha que legal. E esse gado, essa gadaiada toda, deu 37,6 mil, 38 mil cabeças de gado. E a gente precisa lembrar aqui, o gado entrou em desespero, porque agora, chamado aí pelo Malacraia, o encantador de serpentes ou de demônios, ou o catador de demônios, parece que o Malacraia, não que eu acredito em demônios, eu nem acredito nessa bosta toda que ele fala, mas de qualquer forma é bom a gente lembrar disso aqui. O catador de demônios aí, chamado Malacraia, parece estar laçando os demônios bolsonaristas no laço, no chifre mesmo, está pegando pelo rabo e está levando para as suas manifestações. Malacraia conseguiu, depois de um mês falando dessa manifestação, conseguiu levar 37,6
6 mil pessoas, segundo o contador de gado da USP. É exatamente isso que a gente está falando. A metodologia da USP é um contador de cabeça de gado. E a gente está levando isso para vocês entenderem, né? Então, quando a gente está falando disso aqui, durante toda a tarde, passou e entrou, e chegou e saíram, e no ápice ali, provavelmente lá pelas 4 horas da tarde, tinha 37,6. Enquanto isso, a gente está falando que boa parte do ato foi esvaziada no início, foi esvaziada mais no final, que não tinha ninguém mais a fim de aguentar as babaquices e sandices. E aí depois eu vou falar uma notícia aqui na frente, fica de olho aí, que é muito importante, mais importante do que essa aqui. Os manifestantes se concentraram então no MASP e tentaram ali, de todas as formas, criar uma ideia de volume. No Rio de Janeiro, vi alguns vídeos de alguns influencers andando por lá, parece que estava tão esvaziado que chegar perto do caminhão era a coisa mais fácil do mundo. Parece que tinha 50 ou 60 pessoas ali na frente do caminhão e o restante espalhado ali devia estar umas duas ou 3 centenas de pessoas no máximo. Pois é, isso aqui mostra claramente um resultado de uma pesquisa que está rolando por aí. Os governadores vagabundos que não quiseram aparecer, por exemplo, ou fizeram questão de fingir que estavam doentes para não aparecer, segundo o Malafaia, parece que está mostrando claramente o caminho que está indo aí o bolsonarismo. E é bom a gente ver isso aí, porque esse afundamento do bolsonarismo mostra para a gente que o afundamento do fascismo, do nazifascismo no mundo, também é importante para a gente ficar de olho. Pois é, a questão aqui talvez não seja nem os bolsonaristas que estão mugindo nas ruas até hoje, mas parece que está caindo. Ontem eu mostrei aqui na live que os grupos de WhatsApp estão com 50% das interações nos grupos de WhatsApp do bolsonarismo, segundo o levantamento da Palver, que é uma das empresas que faz esse tipo de pesquisa, que consegue fazer esse tipo de pesquisa no WhatsApp, 50% das mensagens colocadas em relação ao STF, em relação ao Bolsonaro, em relação ao Alexandre Moraes, eram positivas para Alexandre Moraes. Ou seja, parece que o bolsonarismo está perdendo dentro da própria casa, dos próprios grupelhos de WhatsApp. Parece que as menções colocadas em relação ao STF estão crescendo dentro do grupo bolsonaristas, mas crescendo a favor do STF. Não é esquisito? Pois é. Isso talvez demonstre porque que ninguém mais está tão preocupado que o Bolsonaro vai para a cadeia, e vai em breve. Hoje parece que teve gente que andou repercutindo as imagens do Bolsonaro, mostrando a tentativa do Bolsonaro de falar, o Bolsonaro que não teve coragem de sair de casa, aquele homem super corajoso, que batia de frente na televisão, nas lives, que falava tudo que achava que podia falar. Parece que perdeu totalmente a capacidade de ter coragem, a capacidade de hombridade e não fala mais grosso como falava antes. Bolsonaro, então, estava em casa com a tornozeleirinha e alguém filmando ele por trás enquanto ele viu o ato. Triste, coitado, desmaiando de vontade de estar lá, morto de vontade de estar lá e mesmo assim não pôde estar. Por quê? Porque existe uma lei e por mais que eu não concorde com muitas coisas na justiça brasileira, parece que de vez em quando a justiça tem sido feita de uma forma ou de outra nesse país. Eu não gosto da forma ainda? Não, porque quem paga, na verdade, sempre na justiça são os pobres. Quando o rico entra nesse esquema aí, eles sempre dão um jeito de escapar. O Bolsonaro, pelo jeito, não é rico e também não é muito inteligente e parece que está com problemas sérios por lá. Só para lembrar, hoje os bolsonaristas vestiam-se de Tio Sam, vestiam-se de Donald Trump, aplaudia e dava vivas ao Donald Trump, mostrando que o patriotarismo é o verdadeiro problema, é a verdadeira ideologia dessa gente. Ou seja, o cara que está vendo o seu país sendo atacado por um país estranho por conta de 2 traidores vagabundos e um traidor, outro aqui que está no Brasil, que não pode fugir mais. Parece que os caras bateram palma, aplaudiram um Estado se meter na soberania do nosso. Parece que tem gente burra pra caramba nas ruas. Por isso que a única coisa que a gente pode dizer para eles é mu, vai gado. Só pra gente lembrar disso aqui. Deixa eu passar aqui. Nossa senhora, tem uns... ele tá falando 2000... O Marcelo, 22 mil, mito. É verdade. Chora, Marcelo, que a gente gosta.
Opa, o Donato falou que esse vai ser pego pela lei Magnitsky também. Magnitsky. Ele não sabe escrever, mas eu vou mostrar para ele como é que funciona. Olha só, eu queria lembrar aqui para o Donato e para o Matheus Neto que o ditador de toga não existe. O ditador de toga só está fazendo o que está sendo provocado para fazer, ou seja, da forma que o juiz deve agir, não como o vagabundo ditador de toga do Paraná, por exemplo, que hoje está apagado, que ninguém dá atenção, nem os Estados Unidos o protege aqui no Brasil mais, né? Só para tentar lembrar que vocês verem quantas pessoas estão com problema, né? Rodrigo está lembrando aqui uma coisa muito importante, foram 700 mil pessoas, mas não foram 700 mil pessoas no ato, foram 700 mil pessoas mortas por Covid, porque tinha um vagabundo aqui que deixou as pessoas morrerem por não querer comprar a vacina, por querer mostrar que a ideologia babaca dele de morte era que é importante em relação ao povo. Nós somos um dos países que mais perdeu vidas no mundo por conta do bolsonarismo aqui no Brasil. Tá certo, foram 700 mil pessoas, mas elas infelizmente não estão vivas para ir lá na gadociata, né? Que a gente chama aqui também de cornociata, tá? Só pra vocês saberem. O Christian tá falando assim, pobre vota e elege a esquerda. Qual o interesse da esquerda em acabar com a pobreza? Então, Christian, eu não sei se é a capacidade intelectual que falta aí, mas só pra você ter ideia. Você não sabe o que é ser esquerda, né? Pois é, vou explicar rapidamente. Se você nasceu pobre, se você é trabalhador, se você depende do seu salário para sobreviver, por natureza do conceito, você é de esquerda. Eu sei que a burrice e a estupidez não permite algumas pessoas entenderem esse tipo de coisa, mas eu vou explicar de novo. Quando você nasce pobre, você não tem nem direito a requerer ser de direita. Porque direita é 1% mais rico, é quem manda realmente no Brasil, é quem manda no mundo. É disso que a gente está falando. Se você é um desses ricaços bilionários, aí eu me perdoa aí ter colocado você no balaio das esquerdas, dos trabalhadores. Se você é um vagabundo desses que nunca trabalhou, aí, meu amigo, você só é um idiota completo mesmo, né? Opa, o Douglas falou que foram 800 mil pessoas na Paulista hoje. Verdade. Eu achei que você estava contando aí a quantidade de mortos cultuada aí pela extrema-direita que levou a quantidade de pessoas a serem mortas pela Covid durante o governo Bolsonaro. Não, Christian, morreria porque a gente não tinha uma vacina logo quando apareceu o vírus. Morreriam pessoas, mas eu tenho certeza que se fosse o Lula, ele seria o primeiro a falar para as pessoas ficarem em casa. Eu tenho certeza que seria o primeiro a falar às pessoas, vamos cuidar, vamos usar a máscara. Ele seria provavelmente o primeiro a estuchar o SUS de máscara para as pessoas pegarem gratuitamente. Eu tenho certeza que não faria nenhuma alusão a kits de prevenção como ivermectina de vermes, remédio de verme, nem essas coisas idiotas aí. Só para lembrar como funciona a cabeça de algumas pessoas, né? Então é só para lembrar assim. Opa, o Dom Lagos falou assim, aqui Recife foi gigante. Parece que você está falando como se fosse no sul, que teve muita gente em Santa Catarina, sou. Pois é, eu acho que não foi não. Tanto que não aparece em lugar nenhum Recife, só para você ter ideia, né? Pois é, a Patrícia está falando, boa noite, eu nem acredito que mesmo com o Trump, que eu dei latino querendo mandar aqui. Pois é, o pior de tudo é que as pessoas não se tocaram, que os americanos não estão nem aí com eles, não estão nem aí com o Bolsonaro. Bolsonaro foi colocado ali para poder ajudar o idiota do filho dele lá, e o vagabundo do neto do ex-presidente aqui, do ex-ditador vagabundo que gostava mais de cavalo, do cheiro de cavalo do que de pessoas. Olha só, tem aí notícia, eu trouxe aqui esses dias, o Paulo Figueiredo tem uma multa de 102 milhões de reais por conta de tramóias e vagabundagens, né, e corrupções cometidas junto com o Trump lá nos Estados Unidos. Então, assim, é o tipo de gente que esses vagabundos aqui que vêm aqui na live, que essas tranqueiras que vão lá na rua, aplaudem, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso aqui. Deixa eu colocar outra notícia aqui, porque pelo jeito o gado foi solto lá da Paulista e veio tudo pra cá, mas vamos ver. Epa, pera aí. Aqui eu queria lembrar de uma das coisas que está acontecendo lá no Oriente Médio, que fala muito sobre a forma com que Netanyahu age, né? O momento está se aproximando rapidamente e em que países e empresas e investidores desistirão de fazer negócio com Israel. Está acontecendo? Tá. Nós que já vimos isso acontecer na África do Sul, com o BDS contra a África do Sul na década de 80,
parece que estamos vendo a possibilidade de acontecer mais aqui. O fato da França, do Macron assumir que pode, sim, tomar partido agora, de verdade, ao invés de ficar só mandando armas e mandando suprimentos de guerra para matar o palestino, o Macron que ficou de, agora em setembro, fazer o reconhecimento do Estado palestino, parece que pode acontecer de cada vez mais afundar aí a mão na cara do Netanyahu, né? O sionismo pode estar perdendo profundamente nos próximos anos, porque vai perder a compra daqueles softwares que a gente comprou aqui um monte, aqueles equipamentos de guerra, de morte, e parece que isso é o ideal que a gente faça. Eu, por exemplo, eu faço boicote de qualquer coisa que seja, venha lá de Israel ou de terras invadidas por Israel. Então, mas é da Cisjordânia. Não, enquanto for de colono israelense, eu não compro nada. Nem as azeitonas? Não. Nem as tâmaras? Não vai entrar na minha casa, a não ser que eu não saiba mesmo, que eu tenha passado por algum banho por aí, como os americanos estavam banhando agora a soja. A soja americana estava saindo dos Estados Unidos para driblar a tarifa do próprio Trump e passando pela Argentina. Vocês já viram isso? A Argentina estava carimbando como Argentina, como soja argentina, uma soja que estava vindo dos Estados Unidos driblando a própria estrutura de tarifas que o Trump estava fazendo para vender para a China, porque ele sabe que não vai. A tarifa que foi colocada pela China na soja americana não vai deixar a soja entrar no estado chinês mais. Ou seja, parece que nós temos a possibilidade de vender muito mais soja, agora com mais 183 empresas importadoras de café. Talvez a gente venda café não mais para os Estados Unidos, mas agora só para a China. Pois é, parece que as coisas estão andando de um lado por um lado que parece que os americanos estão desesperados, gente. E aqui eu queria lembrar então que isso aqui também pode ser feito por você aí. Tem produto israelense, tem produto americano, tem um que é nacional, mesmo que a qualidade não seja tão boa, vamos para um produto nacional. Eu, por exemplo, eu vou de vez em quando, ia de vez em quando aqui no Sam's Club, não vou mais, porque a quantidade de produtos americanos que tem lá, eu não compro mais. Enquanto tiver essa tarifa imposta pelo Trump, o Sam's Club, por exemplo, que é um dos importadores, né, de coisas bugigangas americanas, eu não compro mais lá. Enquanto o Walmart estiver vendendo um monte de coisa americana, também não compro mais no Walmart. Então a gente vai fazendo as coisas para poder mostrar que o poderio econômico, que é o que manda essas pessoas quererem tirar da gente, pode ser que aconteça exatamente igual lá em Israel. Tá? Se a gente boicotar os americanos e os israelenses, não vamos ter mais Trump gritando com o mundo, do jeito que está gritando, nem os israelenses matando e cometendo genocídio sem nenhuma preocupação com as televisões mostrando, com os vídeos que estão sendo mostrados e assim por diante, com as denúncias que estão sendo feitas pelos próprios soldados, pelos caras que foram trabalhar lá na GHF. Todo mundo está denunciando o Estado sionista por matar pessoas gratuitamente, né? Então a gente precisa lembrar isso aqui. Os investidores então pode ser que daqui a pouco já não queiram mais fazer parte, ligar seu nome ao genocídio, como já está acontecendo com várias empresas aí. Isso aqui, ó, está acontecendo. Quando o jornalista traz essa notícia aqui, está mostrando para a gente que já está acontecendo isso aí. O Estado sionista de Israel parece que vai ficar sozinho no mundo e parece que não vai ter nem os judeus mesmos, os judeus que realmente se consideram judeus pela sua religião, vão talvez querer fazer parte dessa situação mais, né? Só para a gente lembrar. Então, fica de olho nessas questões aí, porque tem muita coisa que a gente vai ver. Vai ver muitas coisas aqui ainda em relação a isso. Outra coisa que aconteceu, parece, deixa eu passar aqui um pouquinho. Opa, o bonito e charmoso, é um cachorro, com certeza o cara é tão bonito e charmoso que não tem coragem de mostrar seu rosto pra ninguém. Bonito e charmoso falou assim, economia vai bem, né, seu Zé? Pois é, pelo menos eu sou o Zé. Zé deve ser o Zé Mané como você, que deve ser um Zé aqui. Agora presta atenção nisso aqui, bonito e charmoso. Fala pra mim, qual foi o momento que você, dessa vidinha de merda que você tem, da sua vidinha de merda contada em anos,
que teve 5,8% de desemprego no país? Fala para mim aí, fala aí. Fala quando foi que o mercado resolveu parar de jogar contra o governo, depois de errar 98% das situações. Quando foi que o mercado aceitou que, apesar de tudo, estava hoje nas notícias, apesar de tudo, o governo Lula até 2006 pode ser que garanta uma boa pegada na economia. Pois é, parece que está acontecendo. A economia está indo muito bem. Obrigado, Zé Mané do caramba. Então é só para lembrar disso aí. É verdade, Joseph. Eu fiquei preocupado agora que eu vou deixar o problema todo, Joseph, é que a ideia que você coloca no seu comentário, ele não bate com a realidade. Porque o fato de eu deixar de comprar, e várias outras pessoas deixarem de comprar também, pode pesar bastante. Você não faz ideia de como funciona. A África do Sul, eu sei que vocês não gostam de história, não sabem, não entendem, não conseguem ler, não conseguem entender as coisas que são colocadas na história, nos livros de história. A África do Sul passou por isso, né? Só para você saber. Parece que está com problema. Os consumidores americanos, então, aqui estão voltando a carinha deles para xingar o Trump. Hoje foram mais de 2.000 cidades americanas tomadas por manifestações contra o Trump. Eu não estou falando que foi no Brasil, não. Foi lá nos Estados Unidos. Aqui, para favor do Bolsonaro, só foram 3 ou 4 cidadezinhas das poucas que foram colocadas, que colocou realmente gente na rua. Talvez o Rio de Janeiro colocou lá uns 200, 300, o restante foi muito menos, apesar do pessoalzinho de Recife aqui, os bolsonaristas de Recife, virem chorar aqui e falaram que é o contrário. Mas olha, só para lembrar aqui, os americanos já estão sentindo na pele várias coisas, e isso porque as tarifas do Brasil nem chegaram ainda lá, porque eles dependem muito de vários produtos nossos, dos 4.800, 4.500 produtos que iam ser taxados, 700 o Trump já tirou, porque foi sentado na cara dele o dedo, um tapa, que das indústrias automobilísticas, das indústrias das big techs, já colocou para ele no lugar dele. Mas tem muito mais aí. O americano que depende do café, que depende do açúcar, que depende do nossa laranja, já vai começar a sofrer lá. Da carne, os restaurantes todos nos Estados Unidos já estão brigando, já estão pedindo, exigindo que o Trump repense as tarifas em relação à carne. Ou seja, tem um monte de coisa que pode mudar do nada daqui a pouco. Eu acho que o Lula é só deixar fazer igual Xi Jinping. Ficar quietinho, cruzar os braços e deixar o Trump tomar na cabeça, tomar no copo. Pois é, os consumidores americanos já começaram a sentir, então, o aperto das tarifas, estão pagando caríssimos. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma influencer americana, influencer e parece que jornalista, não tenho certeza, mas ela falava o seguinte, ela ia no Walmart e mostrava que roupas, coisas baratinhas, que normalmente o pessoal comprava por $6, estão pagando 6, 7, 8 dólares. Coisa que pagava normalmente $5, está pagando 13, 14 dólares. Parece que está mudando as coisas por lá, amiguinho. É melhor não ir comprar mais aqueles enxovais só para vir com a marca americana, feita na Indonésia, feita na China e chegando baratinho para lá e eles te vendendo bem mais caro. Pois é. Uma das coisas aqui nessa situação é que, apesar de não ter tido impacto de cara essas tarifas, porque as empresas acabaram absorvendo, as empresas não vão conseguir absorver isso eternamente. Esse preço, esse custo que foi para cima do preço desses importadores, dessas empresas que vendem produtos importados, não vai aguentar manter o seu lucro lá embaixo. Empresas americanas que adoram colocar lucro lá em cima não vão suportar. Eles acharam que, os bolsonaristas e os trumpistas acharam que as empresas iam absorver isso e que ia estourar na mão de quem exportava. Não, idiota. Quem compra é que paga os impostos. O americano médio é tão burro que ele sequer percebeu isso. E agora estão percebendo, tomando na cara. Eu gosto. Sinceramente, eu torço. Eu torço para choradeira, eu torço para quebradeira. E aí, talvez, apesar de eu não torcer para isso, pode acontecer em breve uma guerra interna nos Estados Unidos por conta do Trump. O Trump que está levando aí, forçando a barra, agora no primeiro tempo dele, que provavelmente no segundo, no terceiro, quarto ano, ele vai ter que reduzir bastante, né, essa pressão, essa tensão que ele está criando para poder manter os democratas longe do poder. Pode ser que ele tome na cabeça feio daqui para frente. Trump sabe que isso aí não dá certo. Quem já falou isso para ele? O cara do Banco Central deles, o Fed, o cara vários parlamentares, vários
senadores americanos estão avisando que não dá certo. A moça que foi expulsa agora do serviço, né? A economista que cuidava das estatísticas de trabalho, que está mostrando que está perdendo emprego. Não, gente, essas tarifas que estão evitando de entrar produto e que estão aumentando o preço dos produtos que estão entrando, não estão aumentando a quantidade de empregos lá, não. A quantidade de gente que está sendo retirada dos postos de trabalho, dos empregos mais precários, que são os latinos, que estão os estrangeiros que vêm, que não têm condições de arrumar um emprego mais ligado ali à questão de inteligência, sei lá, cognitiva, uma das funções que exige mais cognição, parece, ou de mão de obra mais qualificada, eles não vão entrar, mesmo que o cara seja um doutor no país dele, ele vai muitas vezes para lá, para os Estados Unidos, se não for convidado, com os vistos B3, H3 deles, eles não vão ser colocados no mercado de trabalho, como doutores que eram nos países deles. Eles vão direto para os empregos mais simplórios lá. Os empregos mais simplórios, apesar de ter muita gente tá fechando empresas no Texas, em vários outros estados, Minnesota, parece que as pessoas estão fechando as empresas porque não tem mais mão de obra. O americano médio não quer trabalhar no lugar dos latinos lá. Trump parece que está afundando o pé na merda de uma forma que está afundando as empresas por lá também. Então, parece que está um aperto no desemprego, o aperto nos preços, o aperto, a inflação de forma geral e principalmente o aperto que o Donald Trump vai sentir agora. O abraço apertado do urso americano, da águia americana, parece que vai para cima da cara dele e vai deixar ele com um monte de marcas. Eu espero pra gente só rir da cara dessas bestas aí, né? Só para entender. Opa, o Christian falou, você é tão hipócrita que Então, eu não sei se você sabe que os bilionários chineses, eles tomam dinheiro da gente, dos americanos, para dar para o povo deles, enquanto os americanos tomam dinheiro para dar só para eles mesmos. É por isso que eu uso os TikTok, né? Eu uso as outras redes bem menos, mas eu uso aqui por conta disso também, né? Só para entender. Aí, eu queria lembrar de uma outra coisa que está acontecendo, que aconteceu aí hoje, parece que está batendo na cara dos bolsonaristas, e a gente fala sobre isso aqui com muito carinho, com muito amor, porque Datafolha, o mesmo Datafolha que os bolsonaristas trouxeram ontem aqui na live, falando que o Lula tinha só 40 e poucos % de aprovação, esqueceram os regulares, mas de qualquer forma, nós estamos aí para mostrar a cara deles aqui. O mesmo Datafolha que trouxe aí que o Bolsonaro tá ferrado, que 50% da população quer o Bolsonaro preso, trouxe também agora, ó, que não 61% das pessoas entrevistadas não votariam em qualquer nome do bolsonarismo, só pra gente lembrar, que promete anistia a Bolsonaro. Ou seja, falou Bolsonaro livre, putz! Ninguém vota, 61%. Você acha que por que o Tarcísio não brotou lá hoje na manifestação? Você acha que o Tarcísio não tinha outro dia para marcar a porcaria de uma intervenção lá de colonoscopia? Você acha que o Tarcísio não tinha como deixar para fazer mais tarde ou mais cedo um negocinho que é um ultrassom? Ah, você acha? Sério? Pois é, o Tarcísio deixou de ir porque ele sabe que a elite paulistana, a gente chama de burguesia porque elite não é mesmo, a burguesia paulistana quer muito ele, mas a burguesia no país, os ricaços do país querem colocá-lo no poder no lugar do Bolsonaro. Bolsonaro já está descartado, as pessoas não se tocaram disso. O bolsonarismo é tão burro, mas tão estúpido, que não conseguiu perceber que ninguém quer o Bolsonaro. Nem os próprios bolsonaristas mais, né? Tava falando aqui agora que nos próprios grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles estão defendendo o STF. E aí, estão falando bem do STF, estão falando bem das tomadas de decisões do Alexandre de Moraes. 50% das menções em relação ao STF nos grupos bolsonaristas, segundo pesquisas, já são a favor do STF.
Ou seja, todo mundo quer que ele fique preso e acabou. Só isso, que fique quieto, preso e quieto. Eu acho isso maravilhoso. Parece que o gado está tomando algum Rivotril diferente aí. Está tomando algum capim cidreira diferente aí, né? Eu diria que capim cidreira é esse, Xuxa, né? Que show da Xuxa é esse, Xuxa? Pois é. O problema todo maior aqui é justamente que tem gente que está abrindo mão de Bolsonaro de qualquer forma, de todas as formas. Ficar perto do Bolsonaro agora está se tornando tóxico. Ficar perto do bolsonarismo está se tornando tóxico. O bolsonarismo como ideologia macabra, de morte, de previsão de morte, de permitir, de necropolítica, né? De permitir que pessoas queiram a morte do outro, sim, esse aí ainda vai continuar porque tem muita gente estúpida no Brasil. Mas assim, vai ser cada vez menos dependente do Bolsonaro. E a gente já está falando isso desde o início do bolsonarismo, gente. Não é de agora, não. A gente sabe que todo regime, toda ideologia macabra, como de extrema-direita, como o nazismo, o nazifascismo, o sionismo, eles acabam ficando para trás, os seus líderes acabam morrendo, mas aquela ideologia fica na mão de outros líderes cada vez mais perigosos muitas vezes, ou cada vez mais fracos, porque não tem mais condições de manter essas lideranças de extrema-direita. A única extrema-direita que ainda tem se mantido e no mundo inteiro, sem nenhuma preocupação real, é a da Hungria, que eu não sei até hoje como é que os húngaros têm tanta estupidez lá, parece estar exportando para cá. A Hungria é o mesmo país que o Bolsonaro foi para embaixada se esconder lá, dormir 2 noites lá com medo de ser preso. Pois é, agora ele não pode nem se aproximar mais das embaixadas, coitado do Bolsonaro. Eu tô ficando com pena, gente, juro, tô ficando muita pena. Ninguém quer saber de candidatos que votem defendendo ele, só pra gente lembrar, ninguém quer saber dele para nada mais, ninguém quer se aproximar dele. A quantidade de pessoas que faltou, ou que faltou, dos que faltaram, dos deputados vagabundos que faltaram o dia que foi no Senado, para poder não ficar perto dele, para não tirar foto perto dele, é muito grande. Só os puxa-sacos mais estúpidos que sabem que sem ele, sem a figura dele do lado, não conseguem um voto sequer, porque só é estupidez, aquela pessoa ali não tem nada para oferecer. A única coisa que garante essa pessoa ser eleita, talvez de novo, é justamente o fato do Bolsonaro colocar a mão na cabeça dessas pessoas aí e abençoar. Fora isso, que aí é o que vai sobrar do bolsonarismo, que vai eleger esse tipo de gente estúpida, fora isso, esses caras já viram que não tem como se manter. Na próxima eleição a gente vai ver que vai ter uma limpa grande, se a gente tiver cuidado de aprender a fazer a comunicação real com o mundo corporativo, com o mundo real, com a sociedade, talvez a gente consiga eliminar em torno de 80% das tranqueiras que ficaram aí no bolsonarismo no último ano de eleição. Pois é, a gente precisa tirar essas tranqueiras aí. Cada vez mais eles estão afundando o país, eles são a causa do país ser a merda que está. A extrema-direita, que vem seguindo aí desde quando esse país foi invadido, a extrema-direita está no poder. Tá aí. Hoje eles chegaram e ficaram quebradinhos, quietinhos, e parece que cada vez menos pessoas estão confiando em pessoas que prometem anistia para o Bolsonaro. Parece que sim. Acho que é bom a gente lembrar disso aqui, né? Opa, tem gente choramingando aqui. O Raimundo petista que se lasque. Pois é, coitado, ele não tem um argumento sequer. Raimundo, coloca alguma coisa que preste aí. O Marco Oliveira está perguntando se você viu hoje no Brasil. Sim, parece que o Brasil inteiro parou, né? Para rir da cara dos bolsonaristas, né? Então é bom a gente ficar lembrar disso aqui sempre. Opa, outra coisa que a gente não pode esquecer aqui. O Guina tá falando, todos os golpistas, mais alguns loucos vai ser preso. Eu acho que muitos vão ser presos ainda, viu, Guina? Muitos, mas muitos ainda. Eu quero ver muita gente na cadeia batendo palmo para palhaço. Olha só, a Ucrânia descobre um escândalo de corrupção na compra de drones, de novo, mas de novo, e de novo, 2 anos e meio, 3 anos de uma guerra que a Ucrânia só pega dinheiro e rouba. O Zelensky, que é um corrupto nato, um corrupto da pior espécie, foi colocado lá justamente por conta disso. Só para a gente lembrar, o Zelensky, que não passa de uma dessas tranqueiras aí, que exatamente como Trump, exatamente como Bolsonaro, de extrema-direita, Zelensky ganhou a eleição falando que ia metralhar o Senado, ia metralhar o Congresso da Ucrânia. Pois é, o Zelensky continua sendo um velho e bom corrupto, que ele sempre foi.
Só para lembrar isso aqui, hein? Em 2022, quando lá no auge da guerra, em 2023, os Estados Unidos pediu para os ucranianos pararem de roubar o dinheiro que estava entrando, que eles estavam enviando, pararem de vender as armas para outros países, pararem de roubar e esvaziar os cofres ucranianos enquanto os americanos estavam enviando dinheiro. Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo, meu camarada. Só para lembrar disso aqui, os ucranianos que estão no poder hoje são tão ruins quanto os israelenses que estão no poder hoje, quanto o Bolsonaro que estava no poder hoje, quanto o Trump que está no poder hoje. São a pior tranqueira que existe para o mundo. E a gente lembra disso sempre. Os ucranianos, os americanos chegaram a pedir para os ucranianos para parar pelo menos, deixa 45 dias a gente tentar ajudar vocês a resolver essas coisas, colocar armas aí e colocar dinheiro para poder andar, para vocês poderem tentar pelo menos enfrentar o inimigo que vocês têm. Parece que os ucranianos não estavam nem aí com nada. E parece que, de novo, o esquema foi revelado agora por um órgão que o próprio Zelensky destruiu. 2 órgãos, na verdade, de combate à corrupção, né? Que o Zelensky destruiu, mandou parar eles de trabalhar, mandou órgãos de combate à corrupção parar de trabalhar. Os esquemas foram revelados pelo órgão de combate à corrupção dias depois deles travarem uma queda de braço com o Zelensky por autonomia. O Zelensky obrigou essas pessoas a ficarem quietas. Está parecendo, sabe o quê? O Bolsonaro fazendo pressão, o governo Bolsonaro fazendo pressão em cima dos pobres coitados, veja, dos servidores públicos do INSS em 2020, segundo o Isalci, que é um senador bolsonarista do Distrito Federal. O Isalci disse que levou ao Bolsonaro uma denúncia do INSS, do servidor do INSS, e que ao invés de ele mandar a Polícia Federal investigar, o que eles fizeram? Começaram a perseguir os servidores que estavam denunciando. E aí tá aparecendo o Zelensky. Não, são iguaizinhos, né, que tá aparecendo. São iguaizinhos. O Zelensky, então, tem tirado dinheiro, enquanto os americanos mandam dinheiro, os ucranianos morrem na frente de batalha, os brasileirinhos idiotinhas que saem daqui para morrer lá, os estupidinhos aí do mundo inteiro achando que está defendendo alguma coisa, uma causa, um país dos outros, que eles nem sabem o que a guerra está acontecendo. Pois é, enquanto essas pessoas estão morrendo, enquanto muitas pessoas estão morrendo no front, o Zelensky está levando muita grana com isso. E aí, gente, é só para lembrar como a gente percebe esses caras, e esses caras não se tocaram que todo mundo está vendo essa forma de agir e de roubar dinheiro mesmo durante uma guerra. Tem idiota que aplaude? Tem idiota brasileirinho, bolsonarista que aplaude? Lógico que tem. Os mesmos idiotas brasileirinhos que aplaudem o Zelensky, os bolsonaristas, eles não falaram nada quando o Putin recebeu o Bolsonaro. O Bolsonaro usava essa visita do Trump, do Putin, né, ao Putin, para poder dizer que estava tudo bem, que ele era o amiguinho e ele era o cara negociador cacete. Eles venderam, entregaram para os russos fábrica de fertilizante aqui que era nossa. E nós compramos agora fertilizante importado da Rússia, bem mais caro, porque o Bolsonaro resolveu ferrar com a vida da gente. Só para a gente não esquecer disso, né? A Ucrânia, então, está de novo passando por escândalos que eles passaram desde o primeiro dia de guerra. Nós já tivemos escândalos que saíam ali de generais que não iam para frente de batalha e ficavam assediando soldadas dentro de escritórios. Isso teve também, só para vocês terem ideia, várias denúncias, vários vídeos foram gravados de generais de generais ucranianos sentados atrás da mesa com o cu na mão, fazendo assédio a soldadas que estavam servindo eles ali, né? Cheio de mordomia, enquanto o jovem, o soldadinho, estava na ponta da baioneta dos russos. Pois é, o Zelensky continua fazendo, não parou isso não. Tem várias denúncias de generais que abriram empresas em outros países para vender armas para outros países e tentar legalizar, e tentar lavar o dinheiro. Tem um monte de denúncias nesse sentido. O Zelensky é um corrupto, e como todo corrupto, ele arrasta corrupto, como foi aqui o nosso camarada Bolsonaro. Camarada aqui é só um adjetivo para ele ficar feliz. O problema todo aqui é que os idiotas aplaudem, e enquanto nós falamos que se no governo Lula tiver que
prender e tiver que colocar a gente atrás da grade por causa da corrupção, tem que fazer. Os bolsonaristas só falam isso se for petista. Se for petista, tem que ser preso. Se for bolsonarista, não. É uma estupidez que a gente fica impressionado como é que eles conseguem ser tão estúpidos e burros. Pois é. Então aqui é só para lembrar de como funciona a cabeça dos extremistas de direita no restante do mundo. Não é só aqui no Brasil, não. No restante do mundo é assim. O bolsonarista, o trumpista, o zelenskista, o urbanista, que é do Orbán, os sionistas, nazis-sionistas lá de Israel, todos eles estão metidos até a fuça com muita roubalheira. Netanyahu não sabe nem onde enfiar a cara, porque não tem mais lugar na lama onde ele não está envolvido, né? Então, é só para a gente lembrar disso aqui. Ucrânia, talvez, já que levou mais de 200 bilhões de dólares dos Estados Unidos entre ajuda humanitária, entre ajuda militar, e que os americanos também são corruptos pra caramba. Você acha que o Pentágono não adora quando existe uma guerra para poder levar uma graninha por fora? Lógico que adora, gente. Você acha que aqueles F-35 que custam 1 bilhão de dólares é porque realmente custam 1 bilhão de dólares? Ah, deixa de ser burrinho, né? Pois é, os americanos são tão burros e tão corruptos quanto os Zelenskys e os ucranianos nessa situação de guerra. Só para a gente lembrar disso aqui. Enquanto morrem os soldados lá, as pessoas, as famílias perdem os seus filhos, o Zelensky está comprando imóveis e assim por diante, que já tem várias denúncias desde o primeiro ano dessa guerra lá. Só para a gente lembrar disso aqui, né? Então, vamos ficar de olho nessa gente que está piorando. Opa, o Raimundo falou que pardal e formiga tem em todo lugar. É verdade, parece que você está aqui mostrando pra gente, né? E que bom, hein? Aqui eu queria lembrar que teve uma notícia agora, a notícia que quase ninguém fala. Parece que o nosso amigo repórter, Amado, parece que está com problemas aí de não conseguir ultrapassar ali a quantidade de pessoas que ele conseguia alcançar quando ele estava no Metrópolis, né? Parece que ele está agora no outro portal chamado Platô, e eu sugiro que vocês vejam essa questão do Platô para vocês ficarem de olho no como pode ser usado as mentiras no grupo bolsonarista. Segundo o Guilherme Amado, o Bolsonaro pedia muito apoio, sem nenhum pudor, à Globo, diz o biógrafo. Não foi ele, o Guilherme, que está dizendo. O cara que escreve a biografia, e ele fala dos ataques que a Globo fez à democracia, de ter juntado-se à ditadura desde o início. São vários volumes que ele conta de quando a Globo estava para falir e assim por diante. O biógrafo está dizendo para a gente que o Bolsonaro, isso é registrado, sentava com os irmãos Marinho e pedia apoio, e eles falavam que não. Olha que doido. Os irmãos Marinhos apoiaram a ditadura e apoiaram os militares. Os Marinhos apoiaram a ditadura brasileira. Apoiaram o Collor, que era uma tranqueira extrema, mas jamais apoiaria o Bolsonaro, segundo eles. Falaram que ia deixar rodar e que as notícias iam sair do jeito que tinham que sair. Tudo bem que eles reduziam ali um pouquinho, para poder talvez dar pegar um pouco de grana do bolsonarismo, talvez pegar um pouco de grana do governo ainda, mas eles mantiveram ali essa questão de não apoiar totalmente o Bolsonaro. O Bolsonaro pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, me apoia, eu quero muito seu apoio. E ele fala de Globo Lixo. Globo Lixo, pelo jeito, não é bem o que ele achava. Globo Lixo ele passou a achar quando ele viu que não confiavam nele, nem a pior das redes de TV que apoiaram, sempre apoiou aí a ditadura e as tranqueiras de extrema direita e de direita também nesse país. Nem isso queria apoiar o Bolsonaro. Nem a Globo se deu ao luxo de apoiar o bolsonarismo. O Bolsonaro, então, parece que depois disso pegou a raiva tremenda da Globo, por isso que ele começou a falar, enquanto ele falava, batia na Globo, a Globo mostrava a realidade do país,
que foi uma boa até, porque a Globo conseguiu mostrar as mortes que estavam acontecendo, o desvio do bolsonarismo, as mentiras, a corrupção do bolsonarismo, porque em outro momento talvez ele só mostrasse se fosse do PT. Ou a Globo, que tem um ódio tremendo do PT, que ajudou eles inclusive a saírem do fundo do poço, porque primeiro o governo Lula, eles estavam bem ferrados em termos de falência. O governo Lula não entrou nessa dividida e continuou bancando pela quantidade de audiência que eles tinham, eles continuavam bancando o marketing na Globo, como sempre foi feito desde sempre aqui. Quando o governo Bolsonaro viu que não ia ter apoio, e o Lula não pediu apoio para a Globo, diferente do covarde do Bolsonaro, o Lula simplesmente continuou tocando da forma que deveria tocar a comunicação do governo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro foi sentar no colo dos irmãos Marinho para pedir para ele, sem nenhum pudor, para eles ajudarem, para eles apoiarem o governo bolsonarista. Pois é, o governo Bolsonaro, pelo jeito, perdeu. Perdeu, Playboy, perdeu muito, Playboy. E agora está correndo aí, chamando todo mundo da Globo de Globo lixo. Começou a bater de frente com a Globo, levou aqueles livrinhos que o Bonner não quis mostrar, e aí a Globo, pelo jeito, mostrou que jornalismo ainda, se você fizer bem feito, ainda é aplaudido. Parece que o Bolsonaro não gostou muito da história. E vale a pena ficar de olho nessa questão aqui, que vai ter muito mais coisas ainda vindo por aí, né, gente? Deixa eu só ver aqui não vai ter, não. E aí, vamos colocar uma outra notícia aqui. Uma outra situação aqui, peraí. Foi isso aqui. Aqui foi uma das notícias do Haaretz que a gente precisa trazer também em relação a Israel. Porque enquanto, segundo o jornalista David Rothkopf, ele disse o seguinte: enquanto não acabar com a relação especial entre os Estados Unidos e Israel, eles vão continuar massacrando pessoas e vai acabar ferrando todas as possibilidades dos judeus no mundo terem um mundo mais seguro para eles, né? Então, quanto mais os Estados Unidos tiver essa junção, essa relação embrionária, bancada aí pelo sionismo, nós podemos esquecer que os americanos, os governos americanos só são a favor do Estado sionista por conta do que eles ganham de dinheiro, por conta da quantidade de ajuda que eles têm dos sionistas, por causa da quantidade de ajuda financeira para ganhar eleições. Só para a gente lembrar disso aqui. Uma das coisas que a gente viu, e tem uns vídeos rodando por aí, umas informações rodando por aí, até então eu não consegui pegar, foi a partir de ontem eu vi alguns vídeos, falando que alguns banqueiros israelenses, sionistas, bancaram pesadamente o Trump quando ele estava quebrando no final da década de 90, né, início dos anos 2000. Eles juntaram pelo menos 72 bancos para poder bancar o Trump, e por isso que o Trump não é contra o Estado sionista. Apesar do Trump não gostar do Netanyahu, e ele demonstra isso todos os dias quando fala sobre isso, apesar do Trump talvez falar que não é uma boa, o Trump teve que engolir os sapos, engolir as questões relacionadas à ética, que aquele não tem muita mesmo, mas dizer que, olha, o Israel precisa tirar as pessoas de Gaza mesmo, o pessoal de Gaza precisa sair de lá, e o Trump assumiu essa estupidez, que é um crime contra a humanidade, né, de tirar 2,2 milhões de pessoas e expulsar eles para países que não têm estrutura e não têm como recebê-los, né? O Netanyahu continua convencendo o Trump de que a fome que está acontecendo lá não existe. Inclusive o Trump essa semana acordou para o mundo, pelo jeito que percebeu que estava perdendo apoio demais, inclusive dos próprios judeus nos Estados Unidos, e o Trump acordou e falou: não, cara, tem sim, tá? As pessoas estão morrendo de fome lá em Gaza. E aí Netanyahu foi obrigado a deixar entrar os caminhões, foi obrigado a deixar entrar a ajuda humanitária vindo de outros países, com aviões belgas e assim por diante, que está acontecendo lá agora, mas não é o suficiente ainda. A quantidade de pessoas passando fome, 2,2 milhões passando fome, com dificuldade, com segurança alimentar tremenda, foi sentido agora por Israel, quando apareceram os vídeos dos reféns
extremamente esqueléticos. Mas eu vou lembrar isso. Hoje os reféns israelenses estão extremamente esqueléticos, mas nós temos aí já faz meses que pessoas morrendo em Gaza, crianças sendo mostradas todos os dias em fotos e vídeos, e que ninguém pensou nisso até agora. Então os israelenses só acordam pelo jeito quando acontece com o pessoal deles, né? Talvez por isso é que o Hamas tenha colocado esse vídeo aí, para acordar os israelenses de que está matando não só as crianças e as pessoas em Gaza, os palestinos, mas quem está lá também como refém ainda, que são poucos, mas de qualquer forma estão morrendo de fome igualzinho o pessoal de Gaza, né? Então não adianta essa relação especial aí, o pessoal bancar o Trump e o Trump ter que engolir, fazer as coisas do jeito que os sionistas querem, porque está matando os reféns israelenses dentro da própria faixa de Gaza, que eles ainda não foram libertados. O Netanyahu tem estendido essa maldade, essa crueldade dele, desde sempre, justamente para manter aí o grupelho de sionistas ali, os Ben-Gvir da vida, os sionistas mais perigosos que tem, que são os colonos, que esses são perigosíssimos ainda, que mesmo não sendo das Forças Armadas, eles têm matado e têm incendiado casas e propriedades palestinas, e parece que o Trump agora está vendo que não está funcionando mais direito essa situação, né? Então, acabar com essa relação especial entre os Estados Unidos e Israel talvez seja uma das coisas que faça com que a crueldade, as atrocidades em Gaza diminuam ou acabem de uma vez por todas. Talvez o Estado de Israel deva simplesmente deixar de existir ali naquele local, já que eles querem tanto um Estado só deles, por que não foram para Patagônia, como eles tinham pensado antes, não foram para os Estados Unidos, como eles tinham pensado antes, né? Podiam ter se assentado dentro dos Estados Unidos. Inclusive, podia ter se assentado dentro da Alemanha, porque foram os alemães que mataram e cometeram o Holocausto. Não foi a Palestina, e eles estão agindo exatamente como os nazistas agiam com os palestinos, e sem nenhuma provocação real. O 7 de outubro não foi onde começou tudo. Aconteceu desde 1948, que eles estão matando palestinos, desde antes de 48, quando os palestinos foram para lá, os sionistas, né, foram recebidos pelos palestinos que foram para lá. E esses sionistas criaram essa aura de ter que matar pessoas com os grupos de terroristas israelenses, né? Que se tornaram depois partidos israelenses, e as próprias forças armadas israelenses se formaram a partir dos terroristas. O Mossad se formou a partir dos terroristas sionistas que estavam querendo, de qualquer forma, roubar as terras palestinas. Só para a gente lembrar aqui, né? Talvez aqui seja os Estados Unidos fazendo a sua influência mais perversa no mundo. É o que está acontecendo também lá na Palestina, né? Para a gente lembrar. É verdade, Raimundo. Você escrever, qualquer idiota escreve também, e mal pra caramba, igual você escreve, né? Aqui eu queria lembrar que a Holanda tomou uma decisão maravilhosa, permitir que o Ben-Gvir, os Smotrich, não entre mais dentro dos seus territórios. A Holanda proibiu os ministros Netanyahu, né? O Ben-Gvir e os Smotrich, por apelos à violência e limpeza étnica em Gaza, porque eles falam mesmo. O próprio Smotrich já falou que se tiver que lançar uma bomba nuclear, o Ben-Gvir também, que dentro de Gaza eles não ligam, eles acham que está certo, tem que matar mesmo, todo mundo está lá, tem que acabar com tudo. Eles já viram que boa parte, mais de 90% do território de Gaza foi colocado abaixo, as construções em Gaza foram colocadas abaixo. E eles, mesmo assim, eles continuam querendo mais, eles querem mais sangue, eles vivem de sangue. São a maldição na Terra hoje, no planeta Terra, uma das maldições do planeta Terra é a existência do sionismo. Porque o sionismo, aí, ó, pelo jeito, está desesperado para continuar fazendo mais e mais vítimas, né? Trazendo mais e mais sangue. Rios de sangue é o que alguns deputados, a gente ouve falar aí, a gente já ouviu sionista em rede de TV mundial aí falando que ele dorme bem quando ele ouve as bombas caindo dentro de Gaza, matando crianças e assim por diante. Esse cara é o mal, é o próprio mal, é a encarnação do mal. E esses aqui também, né? Acho que é importante a gente lembrar dessa questão de que a Holanda está tomando uma decisão maravilhosa em proibir esse tipo de lixo lá dentro. E a gente também precisa proibir. Aqui, o governo Lula não aceitou até agora a indicação, né, do embaixador
já que o Daniel Sunshine, né, o Sunshine é um babaca desses aí que vive apelando para a CONIB como se a CONIB fosse um órgão oficial de governo israelense. E aí parece que quebraram a cara, bateram de frente com um governo que no mínimo tem decência. O governo Bolsonaro e os bolsonaristas, a gente sabe que decência passou longe deles, mas a gente sabe que no mínimo um pouco de decência a gente pode encontrar no PT e no Lula. Então hoje essa tentativa de colocar, impor essa coisa do antissemitismo em relação ao Lula está perdendo muita atração no mundo inteiro, porque ninguém está aceitando mais ser chamado de antissemita só porque é contra o Estado sionista, só porque é contra um vagabundo que quer matar pessoas a rodo, 2 milhões de pessoas para eles eliminadas do mundo, seria tudo bem. Né? Então a gente precisa pensar a partir desse ponto de vista. Por que nós permitimos chegar nisso e não fizemos um grande boicote mundial contra Israel e não exigimos que os Estados Unidos tivesse vergonha na cara, ao invés de mandar armas e morte para os palestinos, que mandasse comida e mandasse proteção? Não. Aí a gente já deixou isso acontecer, mas parece que a reação está sendo pesadíssima em relação ao Estado sionista de Israel. E isso é importantíssimo. O Estado sionista que mata pessoas desde antes da existência dele para poder conquistar, roubar as terras palestinas. A gente precisa lembrar disso aqui, né? Então, tá aí. Netanyahu parece que está perdendo ali alguns dos seus ministros, estão sendo bloqueados dentro de países que olham e estão vendo que a população está reagindo muito pesadamente contra o genocídio. Ben-Gvir, que é o ministro hoje da defesa, ou se não da defesa da segurança interna, o Smutrich, que é o ministro das finanças, que falaram que ia abandonar o governo de Netanyahu se ele ameaçasse parar ali com a guerra ou fizesse um cessar-fogo. Pois é, os dois não podem mais entrar na Holanda. Eu espero que em breve, aqui no Brasil, nós também tenhamos a proibição para todo e qualquer sionista que venha de lá, que é apoiador de Israel, vir para cá fazer propaganda, como o soldado vagabundo que foi expulso daqui. Teve que pedir para o Mossad e a embaixada israelense tirar ele daqui, que foi um crime ainda, né? Então acho melhor a gente lembrar disso aqui. Deixa eu tirar o Raimundo. Tchau, Raimundo, vai tomar no cu. Copo. Tchau, babaca. Esse cara é chato do caramba. Desculpa, gente, é só pra acordar esse idiota aí. Vai. Então, fica de olho aí que a Holanda, pelo jeito, tá mostrando pra gente qual caminho tomar para não ser um país de idiotas completos, como a gente vê aqui os bolsonaristas, né? Que vão direto para uma manifestação contra o Alexandre de Moraes e leva bandeira de Israel, um Estado assassino, genocida. Mostra muito bem a capacidade de pensamento crítico que essas pessoas têm, né? Então fica de olho aí que vai piorando. Essa gente aí vai piorando. E aí também lá pelo Haaretz, aqui gente, é só os jornais israelenses, tá? É só o jornal israelense que eu uso para mostrar para vocês aqui que se você está apoiando o governo Netanyahu, se você apoia o sionismo, se você apoia o Estado sionista assassino de Israel, eu acho que é importante lembrar disso aqui. Parece que só são vocês, porque lá dentro do próprio Estado sionista está acontecendo um monte de manifestações exatamente contra o que os bolsonaristas idiotas aqui, pró-sionistas, têm mania de apoiar. Negar a fome em Gaza não é menos vil do que negar o Holocausto, ou seja, aqui o Gideon Levy, que foi um dos fundadores do Haaretz, está mostrando para a gente que está no mesmo patamar dizer que não existe genocídio, que não existe fome, como o Netanyahu falou. Pois é a mesma coisa que falar que não existiu o Holocausto contra o povo judeu também. Eu quero lembrar aqui que o Holocausto contra o povo judeu chamou-se Holocausto contra o povo judeu, mas a quantidade de pessoas mortas, não judias, né, ou não judeus, que foram mortos pelo nazismo, também é o dobro do que a gente sabe que se matou de judeus. Ou seja, foram mais de 13,5 milhões de pessoas mortas pelos nazistas. E aí eu estou falando disso porque em torno de 6 a 6 milhões e meio foram judeus, ou seja, a outra metade foram pessoas que eram ciganas, que eram negras, que eram pessoas com deficiência, que eram gays, que eram pessoas que não tinham nenhuma necessidade de ser colocado naquela situação como eles colocaram os judeus, né, de questões raciais, mas eles colocaram lá assim mesmo. Então o preconceito
preconceito do nazismo é o mesmo preconceito do bolsonarismo hoje. O bolsonarismo no Brasil continua tendo preconceito e mostrando, né, a quantidade de coisas que eles são capazes, se por acaso chegarem no poder, se mantiverem no poder. Então, negar a fome aqui, segundo o Levi, ele não tem hoje uma forma de defesa. Não tem como se defender uma pessoa que nega que existe fome em Gaza, que tem pessoas morrendo de fome, que o Estado sionista está matando pessoas que estão querendo se alimentar. Né? Só para lembrar outra coisa aqui, hoje a Mônica Bergamo fez uma entrevista com o German. German é um professor judeu, historiador, lá da UFRJ, se não me engano, e esse cara, ele foi super atacado no início, porque no início ele defendia, pela forma que ele falava, parecia que ele estava defendendo que o Estado de Israel tinha o direito de se defender. Hoje parece que o German está mais maduro nessas falas, ele diz o seguinte, que não dá para você dizer que um presidente como Lula, que está dizendo que ali existe um genocídio, que realmente precisa se falar sobre isso, que ele é antissemita, né? Como a embaixada israelense quer fazer crer, como o Netanyahu quer fazer crer, como Israel Katz queria fazer crer, e assim por diante. Então, o German, um historiador judeu, está dizendo isso para a gente. Como Ilan Bapé fala isso, que está aqui na Flip agora, falando a mesma coisa, que o Estado sionista é um Estado assassino, genocida, e sim, não deveria nem existir. Sim, a gente está falando de judeus que moram, o próprio Bapé mora lá, o German é brasileiro, mora aqui, mas ele fala disso, que é muito difícil você estar na posição de não defender, se você tem uma ligação, uma relação radical com Israel, de você não defender, e eu entendo isso. E eu entendo quando uma pessoa que é judeu ou judia defende que o Estado de Israel precisa existir. O que eu não entendo e que eu não defendo é essa pessoa não ter consciência que está acontecendo um genocídio por conta de um vagabundo, lixo, que está matando pessoas e que sempre Israel matou pessoas na Palestina, desde quando eles se estabeleceram lá, mas antes de se estabelecer lá também com os grupos terroristas de Irgun, Haganah, Palmach, Lehi, todos esses grupos existiam bem antes e matavam pessoas para poder tomar o poder ali. Os sionistas que foram para lá, provavelmente depois da Segunda Guerra, que foi num acordo chamado Havara, tem um acordo chamado Havara entre os sionistas e os nazistas, esses caras foram para as Palestinas justamente para fomentar esse ódio lá dentro e talvez fomentar esse estabelecimento do Estado sionista lá dentro. Pois é, eu tenho um monte de documentos, tem um monte de historiadores que falam sobre esse esquema aí. O problema todo aqui é que chegou um momento que as pessoas estão questionando a existência do Estado de Israel, que não questionava antes. Porque o Estado genocida que tem matado pessoas ano a ano, desde os últimos 70, 80 anos, como Estado, está na hora da gente repensar esse Estado aí, porque eles são invasores, eles são ladrões de terra, eles invadiram e tomaram terra palestina de pessoas que já estavam lá, e aí a gente precisa conversar, e é disso que se trata aqui. Então, negar a fome como Netanyahu, como Smotrich, como o Ben-Gvir, como os colonos lixos que tem por lá, os sionistas de forma geral estão negando, os vagabundos da IDF, os idiotas que dizem que são porta-vozes aqui do Estado sionista, negar essa fome em Gaza, que estão morrendo pessoas, que estão matando pessoas na fila da alimentação, da ajuda, matando pessoas na fila da alimentação, da ajuda humanitária, que deveria ser humanitária, negar isso é a mesma coisa que negar o Holocausto. Eu também acho. Eu, particularmente, eu sempre que eu posso, eu levo meus alunos para discutir o Holocausto no próprio Museu do Holocausto, e eu não abro mão de que esse pensamento crítico seja feito. Agora, você não pode pegar a linguagem, a falácia, a ideologia de sionistas e querer implicar na minha vida, na vida dos outros, como se fosse a nossa verdade. Você não pode. E é isso que Levi está trazendo para a gente aqui. E Levi, aqui, é o fundador do Haaretz, mas é uma pessoa que é judeu e, ao mesmo tempo, é um cara que tem um conhecimento profundo da comunidade judaica no mundo e dentro de Israel. É um israelense falando. Não é um idiotinha como o bolsonarista que vem choramingar por aqui, né? Então a gente precisa levar isso aqui em consideração. Eu gosto de falar? Gosto.
Gosto de trazer isso aqui? Gosto, para poder acordar os idiotinhas que acham que tudo é do jeito deles. Mas isso aqui está acontecendo de novo e de novo e de novo, todos os dias e todas as semanas e todos os meses e todas as horas se vacilar. Pois é. Pastor é preso suspeito de importunação contra 5 fiéis na Bahia. Ah, isso aqui foi na Bahia? Foi na Bahia. Tem mais. Esse pastor aqui, então, estava importunando as pessoas, as mulheres, porque ele achava que com o poder que Deus deu para ele, a gente chama aí de ungidos do Senhor, eu chamo aqui de mugidos do Senhor, que ele é um ungido do Senhor, parece que o pastor aqui foi preso, mesmo mugindo pra caramba. Esse tipo aqui, com certeza, se procurar as redes sociais dele, procurar as falas dele, você vai ver que é um bolsonarista. É a hipocrisia na sua mais profunda vilania, né? Então, o pastor aqui preso por importunação, ele tinha mania de falar com as mulheres e colocar a mão, tocar no corpo delas sem permissão nenhuma. Esse pastor aqui, ele fazia questão de fazer as milagreiras dele, as sessões milagrosas ou miraculosas dele, fazendo isso só tocando nas mulheres, tentando fazer com que elas já ali com um pouco de resistência aos assédios, muitas vezes ali já com muitas carências ou com muitas fragilidades, ele usava disso para poder atacar essas mulheres. Esse tipo de gente aqui a gente fala toda semana, como eu já disse. A gente sempre traz esse tipo de notícia aqui para a gente acordar para o mundo que não é só acreditar que um idiota desse, que se diz, que se coloca, que se mostra, que se aponta como pastor, e tudo bem. Essa semana também aí teve aquele cara que saiu da cadeia depois de ter cometido milhões de sacanagens, vários feminicídios e várias situações criminosas, e agora ele virou pastor. Enquanto ele não era pastor, pelo jeito, tudo bem ele ser preso. Agora é pastor e pode ser solto a qualquer hora aí, por conta disso, e não foi solto agora, porque eu vi essa notícia durante a semana aí. Então, o pastor aqui baiano, né, lá na Bahia, não sei se é baiano, mas na Bahia, também foi preso suspeito de importunação contra 5. São as que tiveram coragem de dizer para a justiça, a lei, né, pela delegacia, que foram assediadas. Essas 5 mulheres levaram essa situação. Pode ser que tenha mais? Pode, tem sempre muito mais, né? A gente trouxe aqui há uns 2 ou 3 meses atrás um pastor que a primeira coisa que aconteceu foi uma enteada ter denunciado, se não me engano, a enteada, ou alguém, um adolescente, e depois apareceram trocentas outras mulheres denunciando os assédios dele, muito parecido com isso aqui, tá? Então, além desse pastor aqui, tem um outro pastor, eu vou ver se eu tenho aqui a notícia, que eu não sei se eu só li, se eu peguei, que estava usando de hipnose para poder fazer isso. Mas esse aqui é uma das coisas que a gente pode talvez esperar que a justiça seja feita, né? Mantidas aí as denúncias dessas mulheres, provavelmente muita gente vai acusá-las de mentira, muita gente da própria comunidade vai dizer que é mentira, que o pastor é legalzinho pra caramba, que é um homem de deuses. Parece que pode ser que esse cara ainda possa se livrar com o apoio da própria comunidade evangélica daquela região. A gente espera tudo dessas pessoas que não conseguem pensar na realidade que ela é. Então, vale a pena ficar de olho nesse tipo de gente, vale a pena ficar de olho nos pastores que tiram dinheiro das pessoas todos os dias, todas as horas, fazem de tudo, são golpistas normalmente, e aí eu não estou falando de todos, não. Tem alguns pouquíssimos pastores que têm um mínimo de decência, que talvez até acreditem mesmo na existência de um Deus. Alguém que faz isso aqui com uma mulher, que importuna uma mulher sexualmente, vocês acham que tem alguma crença? Tem alguma crença em algum Deus? De que existe algum inferno para onde eles podem ir? Não tem, gente. Esses caras aqui estão blindados, né? Estão blindados a questões relacionadas a qualquer fé. Essa gente não acredita em nada, porque se acreditasse, com certeza, eles não fariam esse tipo de coisa, né? Só para lembrar aí. Aqui o cara que o Bolsonaro levou a Amazônia para entregar na mão dele, numa das reuniões do G20, G tantos aí, parece que tá batendo de frente com o Trump lá também. Al Gore é um dos caras
que estão ligados profundamente aí, ele e o Leonardo DiCaprio juntaram nos anos 2000 ali para fazer um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Foi visto no mundo inteiro, não sei se ganhou o Oscar na época, mas foi visto no mundo inteiro e continua sendo uma das produções mais importantes aí nessa questão aí do combate à crise climática. Al Gore, que deixou bem definido para todo mundo que ele era a favor de um mundo melhor, um mundo pensado para a gente poder ter mais futuro para as próximas gerações. Agora foi consultado, foi encontrado numa reunião do G20 lá em 2021, 2022, 2020 eu acho, e o Bolsonaro chegou para ele e falou que adoraria, ele adora os americanos, ele ama os americanos. Ele é uma pessoa, isso é um presidente falando com um cara que foi candidato a presidente, ele foi vice-presidente, inclusive, do Clinton. O Al Gore foi quem ganhou a eleição de 2001, que colocou, 2000, né, que colocou aquela besta do Bush no poder. Ele ganhou por 3 ou 4 milhões de votos de diferença, mas aí o sistema americano sempre protege os vagabundos e os lixos que mantêm o sistema de merda que é o sistema americano, né? O capitalismo americano. Pois é. Agora, aqui está criticando Trump contra o Brasil, as tarifas que ele impôs ao Brasil, né? E diz que a medida é totalmente insana. E a gente sabe disso. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos afirmou em São Paulo que a tarifa de 50% imposta por Trump é irracional. E parece que é irracional, porque Trump é irracional. Mas quem é irracional que apoia isso? O brasileirinho médio que foi hoje na Paulista e em Copacabana choramingar e bater palma pro Trump. Esse é mais irracional ainda. Pois é, o Al Gore, então, é um cara que tem conhecimento profundo da política, a política que é o Realpolitik. O Al Gore é um cara que tem aí uma relação com essas questões de defesa do clima, né, do planeta, da realidade, de mostrar a realidade do clima, ou seja, provavelmente ele é um dos caras mais atacados por Trump hoje também, um dos caras que mais tem peso contra o Trump lá nos Estados Unidos. Al Gore é esse mesmo cara que Bolsonaro tentou oferecer a floresta amazônica, que ele é um dos caras que provavelmente mais defendem a existência da floresta amazônica, e o Bolsonaro tentou falar que queria explorar a floresta amazônica junto com ele, um cara que é um ambientalista, né, pode se chamar assim. Pois a gente vê que a insanidade, a burrice bolsonarista vai além de qualquer nível, né? E tá aí. E o Al Gore tá dizendo, que veio aqui no Brasil, tá dizendo aí pra gente que, infelizmente, o idiota que tá lá tá fazendo merda pra todo mundo e tá transformando as relações entre os países, principalmente os americanos, os amigos dos americanos, os países mais próximos dos americanos, transformando a vida desses países em uma miséria completa, né? Tá aí. A gente precisa lembrar que o Trump é um idiota, mas o que tem de idiota que apoia o Trump fora dos Estados Unidos, não tá escrito, gente. Agora, então, mostra pra gente que a política americana não é sã, é insana, é incapaz de entender hoje, né, a política americana hoje, de que quanto mais eles forem forçar a barra, mais eles vão perder aliados. Ou vocês acham que depois desse governo Trump fazendo tudo isso, os blocos econômicos, além do BRICS, que podem aparecer por aí, não vão ferrar a vida dos americanos daí para frente? Pois é, o BRICS hoje, que tem aí em torno de 3,5, 3,7 bilhões de pessoas no bloco, né, de consumidores, os americanos podem perder rapidamente isso. E aí eu quero ver como é que eles vão fazer para vender os produtos deles, vender as tecnologias deles, ou invadir países a partir do momento que esses países estiverem se protegendo financeiramente, economicamente e assim por diante. A desdolarização é um passo que a gente tem que dar. O dólar é americano, não é uma moeda que todo mundo tem que aceitar, mas os americanos, com a questão do militarismo, também têm obrigado todo mundo a aceitar o que ninguém deveria ser obrigado a aceitar, né? Pois é, tá aí mais uma notícia que a gente precisa ficar de olho, porque é assim que infelizmente tem acontecido. Aqui eu já falei disso, mas eu gosto de lembrar. Eu posso não gostar do Bananinha, mas que ele traz boas risadas pra gente, ele traz. O Bananinha lá nos Estados Unidos, né, tá admitindo então que tem atuado diretamente contra o Brasil para impedir o fim do tarifaço.
né? Enquanto o Bananinha está atuando contra o Brasil, que está tentando diminuir o peso do tarifaço. Estou dizendo isso por quê? Porque foram vários senadores, acho que 12 senadores brasileiros, para conversar com várias pessoas, com a oposição, com a situação lá nos Estados Unidos, e o Bananinha falou que não ia deixar ninguém chegar perto dos senadores americanos, dos que podiam tomar a decisão, do Trump, e assim por diante. Parece que o Bananinha se ferrou, porque durante essa semana o Mauro Vieira, o nosso chanceler, chegou a conversar com o Rubio, que é o chanceler dos Estados Unidos, ou secretário de Políticas Exteriores, né, ou Relações Exteriores lá dos Estados Unidos, e parece que o Bananinha nem sabia que estava acontecendo a reunião, só soube quando o Mauro já estava voltando para casa. Aí o Bananinha soube pela mídia. Parece que a conversa foi muito mais profunda, mais profícua do que o Bananinha podia esperar. Bananinha então continua lutando para poder ferrar o Brasil. Continua lutando para poder salvar o seu pai. Ou, como diz a música, ô Trump, salva o meu pai. Salva. Pois é, virou hit, vai bombar no carnaval e o bolsonarismo vai cair e se afundar por conta desse hit também. Pois é, enquanto o Bolsonarzinho lá, o Bananinha, está pedindo para salvar o pai dele continua afundado aqui na miséria que ele deveria sempre estar, que é a miséria humana que ele tentou trazer para o Brasil. O Bolsonaro agora, cabisbaixo, com a tornozeleira, sabendo todos os passos que ele dá, e ele não pode vacilar e tentar tirar a tornozeleira, porque ele tirou, eu acho que vai ter um monte de gente já em cima dele, assim que ele tirar a tornozeleira, como fizeram os picaretas, golpistas que fugiram do país, parece que tem um monte de coisa acontecendo por aí. Eduardo Bolsonaro, então, está dizendo para a gente que não admite que o Brasil defenda-se contra as tarifas. O Eduardo Bolsonaro está dizendo para a gente que não quer que o Brasil se defenda e que ele abaixe a cabeça e deixe o Trump ferrar a vida de todo mundo por aqui. Ferrar a relação que tem com os Estados Unidos desde sempre. O Bananinha está lá, então, afirmando que trabalha para que os senadores que foram para lá não encontrem diálogo para negociar as tarifas com o Trump. Parece que é assim que tem funcionado na cabeça dessa gente. O Bananinha também falou uma coisa seguinte, muito boa, uma frase maravilhosa que vale a pena guardar. Se tiver que ter um cenário de terra arrasada, eu vou me sentir vingado. Pois é assim que eles veem as coisas. Eles querem se vingar do país que não quer mais eles no poder. Talvez um ou outro idiota como Magnitsky aqui querem, mas os outros não. O restante da população, 61%, sequer votaria em alguém que apoia uma anistia para o Bolsonaro, né? Acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Enquanto os idiotas ficam chorando, sabendo que tem toda uma questão política muito mais profunda do que o grupelho de WhatsApp fica mandando para vocês aí, bolsonaristas, fica de olho que tem coisas acontecendo que não são do jeito que vocês pensam. A geopolítica não tem essa coisa de bonzinho, não. Não tem Bolsonaro na geopolítica. O Trump usou para poder dar lá um ponto para o filhote de ditadura, mas ele já está acabando. Parece que o filhote da ditadura não consegue nem mais se aproximar do Trump, porque o Trump talvez não dê mais atenção para eles. Essa história do Magnitsky, que foi colocada em cima do Alexandre de Moraes, já está caindo. Inclusive, o próprio criador da lei já disse que é só entrar com uma representação lá na justiça americana, que a probabilidade de cair é muito grande, porque só 4% das ações onde se usa a lei Magnitsky dentro da justiça americana sobrevivem, ou seja, 96% é ganho de causa para quem está sendo afetado pela lei. O próprio Browder, que é esse cara aqui, o Bill Browder, que foi quem criou a lei, diz que a lei está sendo deturpada pelos vagabundos americanos. Então tem que ser muito burro para apoiar os americanos nessa história toda. Eu acho que está na hora da gente acordar. E acordar de verdade, porque os bolsonaristas não vão acordar. E a gente precisa jogar um balde de água fria na cara deles, né, gente? Eu acho que é a melhor coisa. Eu queria só lembrar aqui que o Bananinha ainda não foi cassado na Câmara, mas ele e a Zambelli, pode ser que em breve estejam na lista de cassados
pela justiça e pela própria Câmara por terem traído a pátria, traído o Brasil. E o próprio Bolsonaro pode ser que leve mais um processo por traição ao Brasil, porque ele bancou o filho dele lá fora, traindo o Brasil. O Paulo Figueiredo, que sabe que não vai voltar para cá nunca mais, pois é um outro traidor que talvez, só talvez, deva ser preso lá nos Estados Unidos mesmo e deportado para cá como traidor da pátria. Coitado Magnificus, o cara não sabe nem escrever o nome da lei, mas ele acha que sabe do que está falando, né? Opa, o Barroso, essas mentiras aí que já foram desmentidas pela mídia hegemônica direto, eles continuam choramingando, né? Então é doido isso. Mas aí, tá aí os bolsonaristas assim chorando e a gente gosta de tirar sarro da cara deles, porque o cara que coloca o Magnitsky ou Magnitsky, né, na verdade, ele acha que sabe o que tá falando, né? É pior de tudo que acha mesmo. Eu gosto de tirar sarro dessa gente burra. E aqui eu queria lembrar rapidinho, essa aqui talvez seja a última e a gente vai saindo aqui para vocês descansarem também. E eu preciso descansar que amanhã de madrugada eu tenho que estar, né, em pé. O secretário do Estado de São Paulo visitou a empresa de uma doadora Itaci suspeita de lavagem do PCC. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que simplesmente gosta do Tarcísio. Não, eu estou falando de alguém que está sendo investigada. É uma pecuarista aqui, uma pessoa do agro, que está sendo investigada porque estava lavando dinheiro para o PCC. A empresária investigada pela PF doou R$500 mil para a campanha de Tarcísio. Pera, mas não era o Boulos que estava recebendo salve do PCC? Pera, eu não entendi. Como é que alguém que doa R$500 mil para o Tarcísio não doou nada para o Boulos? E mesmo assim era o Boulos que estava com problemas com o PCC, gente? Opa, Tarcísio que tem aí todos os problemas sérios para poder aguentar. Eu não sei como é que a Justiça de São Paulo é tão estúpida e burra por não ter aceitado e não ter conseguido fazer um julgamento decente em relação à interferência do Tarcísio no dia da eleição passada, contra o Boulos, né? Falando do PCC e depois se comprovou mentira. Agora, olha só, isso aqui eu não vejo ninguém da polícia aí ou da justiça falando contra isso aqui. A justiça, com certeza, se cair isso aqui na mão dele, não foi nada, só foi doação. Mas pro Boulos, o cara falar aquilo lá que destruiu boa parte dos votos no Boulos, porque tem muita gente burra que vota achando que o Tarcísio é capaz de ter alguma decência, pois é, teve. Aqui a personagem aqui é uma pessoa do agronegócio que doou dinheiro, 500 mil. Será que esses 500 mil reais não foi de lavagem de dinheiro do PCC? O Tarcísio, como eu falei, tem um monte de preocupações. O capitão Laranjeira, que era o cara que cuidava da segurança dele, cuidava da segurança do Tarcísio, da segurança institucional do Tarcísio. Parece que o capitão Laranjeira também tinha envolvimento com mais de 4 bilhões de reais colocados, veja, mais de 4 bilhões de reais, né? Só para a gente lembrar, de lavagem de dinheiro para o PCC. Estava do lado do Tarcísio, viajou com o Tarcísio. Parece que não é só um caso, não. Tem outros casos aí. O Nunes também, que ligadíssimo ao Tarcísio, tinha gente, além de todas as probabilidades de ter envolvimento com alguns esquemas do PCC no transporte público, o Nunes também tinha um cara que cuidava da segurança da família dele, também ligado ao PCC. Podemos dizer que a própria esposa do Nunes, lá em 2012, depois de uma briga dentro do condomínio que eles moravam, já dizia, olha, meu marido é bandido do PCC, eu vou dar um jeito em você com o PCC. Tá lá no BO isso aí, segundo a moradora do mesmo condomínio, que foi brigar por causa de uma vaga, parece, de garagem, que eles passaram dos limites lá e estava atrapalhando a vida das pessoas. Parece que tem gente muito corajosa quando o PCC está por trás. Pois é, aqui é só para lembrar, a dona da fábrica aqui, né, e é agropecuarista, parece que está bem relacionada aqui, e o secretário de desenvolvimento, alguma coisa aqui de São Paulo, foi até lá visitar a fábrica dela.
Gente, parece que as relações são bem profundas. O Tarcísio não adianta vir com esse papinho de que, olha, o cara foi lá, mas não tem nada a ver com... Tem, é o secretário do seu governo. É o cara que você recebeu 500 mil na sua campanha dessa pessoa. Não adianta você falar que não sabe. Ninguém doa 500 mil e é desconhecido não, Tarcísio. Ninguém doa 500 mil e não sabe por que está doando. A gente sabe. Não adianta. Uma coisa é você doar 10 reais, 20 reais, R$ 1.000 para um candidato. Agora, você doar 500 mil e não saber quem é, né, Tarcísio? Aí você quer demais. Então, tá na hora da Polícia Federal meter o pé aqui e talvez seja uma das coisas que fez o Tarcísio, inclusive, se encolher um pouquinho hoje e não ter ido na campanha do Silas Malacaia para livrar o Bolsonaro da cadeia. Espero que não dê, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. Opa, o Antônio Fernandes perguntando assim, fala duas coisas boas. Se você me falar uma coisa boa do governo Bolsonaro, eu falo várias outras. Mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu não aguento não falar. Vou falar, Antônio, presta atenção aí para você ver. Último trimestre, 5,8% de desemprego, melhor taxa de desemprego do Brasil desde a série histórica. 5,8%. Tudo bem? Vou falar outra coisa. O PIB, que nos últimos 2 anos tem surpreendido, era para ser 0,3%, segundo o mercado, que erra 98%, foi 2,9%. No ano passado foi 2,7%, se não me engano, e o mercado achou que não ia passar de 0,7%, de 1,2%, na melhor das hipóteses. Eu posso falar de outras coisas. Eu posso falar, por exemplo, da mudança de empregos espontâneas que os trabalhadores estão fazendo. 8,9% no primeiro trimestre desse ano, 8,9% dos trabalhadores mudou de emprego espontaneamente para poder ganhar melhor, para poder ter uma carreira mais definida. Eu posso falar de um monte de outras coisas. Eu posso falar, por exemplo, que apesar da inflação não estar controlada do jeito que deveria estar, mas isso também tem muito mais a ver com os bolsonaristas do agro do que só com o governo aí, né? A gente pode falar de outras coisas. Vamos pensar na quantidade de investimentos que o Lula trouxe para esse país, a quantidade de empresas novas que estão vindo, a quantidade de possibilidades que a gente tem de ter... tecnologias da China, do Gripen, que a gente está fabricando já aqui, inclusive, que foi comprado no governo Lula, lá no primeiro governo petista, né? No segundo governo Lula, fechado no governo da Dilma, e hoje está dando resultado aí. Nós estamos fornecendo Gripens, dando aula para a América Latina inteira, quem compra os caças do Gripen, vendendo peças e manutenção. Olha que doido isso. Eu posso falar de muito mais, você que sabe. Nós temos uma fábrica de ônibus que foi inaugurada aí em 2023, ônibus elétricos que estão rodando aqui em São Paulo direto agora. Nós temos aí, mais ainda, tem a BYD que está terminando de construir a fábrica, que deve começar a funcionar agora no final do ano, no início do ano que vem. Nós temos outras empresas chinesas que querem vir para cá. Nós temos investimentos vindo para cá da Arábia Saudita, que é um dos ditadores amigos do bolsonarismo, mas a gente, como país, o Lula como presidente, não precisa ser amigo dele, só precisa negociar. Mas o Bananinha e o Bolsonaro eram amicíssimos, do Salma, que mandou matar, inclusive, um jornalista dentro da embaixada, né? Pois é, o Khashoggi foi um jornalista que teve coragem de denunciar a ditadura saudita e foi morto esquartejado dentro da própria embaixada deles. Parece que não tem vergonha nenhuma disso. Mas como o Bolsonaro era um ator que adorava ditaduras e adorava ditadores, ele não liga ser amigo do Salma. Ele ligaria se eles não dessem joias, aí com certeza ele ligaria, né? Quer mais coisas, Fábio? Vamos ver aí. Ih, Fábio, essa coisa do ministro já tá tão velha, você é tão idiota, Antônio Fernandes, na verdade, né, Fábio? Antônio Fernandes, você é tão idiota que você ainda tá nessa vibe de, o ministro da visita. Peraí. Tem um vídeo meu aqui em 2023, em 2024, tem umas postagens aqui nas redes do lado, que eu mostro para você o Flávio Bolsonaro, na mesma comunidade, pedindo voto, sem nenhum segurança. Parece que o Flávio pode entrar nos esquemas de milícia e de tráfico sem nenhuma pessoa para protegê-lo. Mas parece que o Dino, com um monte de proteção, é o problema para você, né? Pois é.
não esquece que você não vem aqui numa live de um idiota completo, como são os bolsonaristas, tá bom? Quando você vier aqui, vem, poxa, esse cara conhece um monte de coisas, estuda pra cacete, e não é pra um idiota como você aqui que vai tirar a gente não, tá? Chora aí que a gente gosta, tá bom? Senta no colinho aqui que a gente dá um mamar pra você. Então, só para fechar aqui, ó, o Tarcísio, os bolsonaristas têm mania de falar do PCC, no governo Lula, do salve, mas parece que quem recebe dinheiro de pessoas ligadas diretamente ao PCC, ou pelo menos investigadas por ligação direta com o PCC, ou que sejam policiais que estão do lado do governo, que são ligados diretamente ao PCC, presos inclusive por conta disso, parece que o Tarcísio não fala nada, né? É estranho isso, mas é bom a gente lembrar disso aqui. Muitas das coisas que a gente vê na mídia escondendo esse tipo de gente, por exemplo, aqui era para ser sido escondido, só está em algumas poucas mídias, parece que a gente precisa trazer, cavar aqui para trazer. Como eu estudo, como eu busco, como eu quero saber as coisas como funcionam, eu acho que é importante a gente trazer para cá, para mostrar para vocês como funcionam as coisas, né? Então, é importantíssimo isso. Ô Maria Hilda, seja bem-vinda. Então, assim, vale a pena a gente ficar de olho nessas notícias babacas que os bolsonaristas deturpam, mas a gente precisa pegar também as notícias que mostram que esses caras realmente como eles são. E a gente precisa mostrar isso para eles aqui todos os dias, porque o babaquinha vem choramingando aqui com notícias super antigas, super antiquadas, que não tem, que já foi comprovado pela polícia, pela justiça, por todas as pessoas possíveis e imagináveis que entendem do que estão falando. E aí a gente parece que não consegue ver que tem ligações profundas dos PCCs com essa gente aí que está no poder, e parece que ninguém quer falar sobre isso, né? Então, vamos ficar de olho, que a gente vai buscar e se aprofundar bastante nessas histórias aí. Pois é, deixa eu ver outra notícia aqui para a gente ir afunilando. Peraí, essa aqui eu acho uma notícia muito importante, e essa é uma notícia que eu acho que vai fazer os americanos tremerem e comerem outras coisinhas a mais. Como os ovos lá ainda estão bem altos em relação aos valores do preço dos ovos, eles estão bem altos, parece que os americanos vão ter que voltar para tentar comer carne, né? A inflação da carne dispara nos Estados Unidos e a tarifa sobre o Brasil agrava esse cenário. Só para vocês saberem, já 60% das cargas de carne que era para sair, ou seja, a queda de compras de cargas de carne que eram feitas aqui no Brasil no mês de junho, diminuiu 60%, né? O aumento de 50% das tarifas e a menor oferta agora, por conta dessas questões relacionadas ao tarifaço, parece que está elevando o preço da carne feio lá, né? A inflação, então, está subindo rapidamente. Eu já disse aqui numa notícia anterior que não tem como as empresas importadoras assumirem, né, terem os seus lucros totalmente jogados na mão do Trump só para poder manter as tarifas, né, o preço abaixo do que as tarifas permitem. Então, os caras tiveram lá de 10% para 50%, com certeza eles vão aumentar pelo menos uns 10% ou 15% o valor da carne por lá para os Estados Unidos. Só que qual que é o problema dos Estados Unidos em relação a 10%, 15%? Nós estamos acostumados aqui com inflações que elas vão aí na faixa dos 5%, 7%, no caso do Bolsonaro até 11% durante o governo Bolsonaro, e a gente desacostumou em ter inflações tão altas como a do Bolsonaro, tanto que gente que tem consciência reclamou. Lá nos Estados Unidos, a variação é muito pequena desde nos últimos anos, né? Então vai 1,5%, 2% nos últimos 30, 40 anos, e aí os americanos não estão acostumados com inflação que bate 3%, bate 4%, não estão. Se acostumaram, tiveram que se adaptar na pandemia, porque aí não tinha como, e eles tinham que entender isso, mas eles não estão acostumados com as inflações de 5%, 6%, como a gente se acostumou, e a gente já tem casca dura em relação a isso. A gente reclama, mas a gente sabe que muitas vezes a própria estrutura econômica nossa e o próprio mercado nosso, que é perverso, né? As nossas elites, os nossos empresários, eles não importam o que eles vão fazer, mas eles perdem de ganhar na quantidade, mas eles vão manter o lucro deles mesmo vendendo menos. É isso que eles fazem, eles jogam fora, vão preferir jogar fora num país que passa fome, vão preferir jogar fora num país que passa fome, mas de qualquer forma
É assim que funciona. Então a inflação está batendo lá nos Estados Unidos de uma forma que os americanos vão sentir muito. Como eu disse mais cedo também, uma influência lá deles lá estava mostrando para gente que o preço no Walmart, na Target, que é uma loja, uma rede de lojas muito grande lá, e de roupas, de coisas assim que estão vindo da China, que estão vindo da Indonésia, que estão vindo do México, tá batendo já está subindo lá 15, 20%, 30% até, dependendo do produto. Pois é, e já estão sendo vistos. Essa moça, ela foi no Walmart e ela mostrou que pela correria de troca, talvez, de preço, os caras esqueceram de colocar em algumas etiquetas o valor, né? Tirar a etiqueta ou colocar por cima da etiqueta o valor que é atual. Mas na gôndola estava lá o valor. Então, um produto que valia $9 está valendo R$11,90 e lá na gôndola, mas está aqui, eles não conseguiram esconder em todas as etiquetas, talvez pela pressa de repor as gôndolas, né? Então está acontecendo, gente, e a gente vai esperar que eles paguem pela estupidez de votar e esperar o Trump. Ontem aconteceu nos Estados Unidos, pelo menos 2.000 cidades estavam dispostas a fazer manifestações contra o Trump, e pode aumentar isso aí. Há um mês atrás já tivemos uma dessas manifestações, né, uma dessas ondas de manifestações grandes pra caramba lá, e parece que está aumentando de novo lá nos Estados Unidos a onda de manifestações contra o Trump, contra aquela manifestação que inicialmente começou como No King, né? Agora começou como No Rage, eu não lembro qual é o restante do mote deles lá, mas são duas manifestações, dois motes, que é No King, ou seja, sem imperador, sem reis aqui na América, e a outra que era sem raiva, e vamos trocar as coisas. Eu não lembro exatamente como que é o coisa, mas está acontecendo lá. Está acontecendo e a gente precisa lembrar disso aqui. A inflação, então, pode ser o que vai fazer os americanos médios saírem do lugar, deixarem de ser só o Homer Simpson no sofá e serem Homer Simpsons, atacando o sistema que o Trump está impondo para eles lá. Eu acho que vale a pena ficar de olho nisso aí. Bom, aqui então eu vou ficar com isso, mas é só para vocês saberem que está acontecendo, a inflação está estourando por lá e pode ser que nós vejamos os americanos aplaudindo o Brasil por estar batendo de frente com o Trump, né? Enquanto os idiotinhas americanos ficam baixando a cabeça, enquanto os idiotas nossos bolsonaristas ficam aplaudindo, parece que os americanos estão acordando por lá, aos poucos, deixando de ser Homer Simpson, né? Obrigado por ter vindo aqui, gente. Eu preciso sair também, preciso descansar. Amanhã eu vou ter um dia cheio de trabalho e eu espero ver vocês aqui. Talvez amanhã eu consiga abrir mais uma live menorzinha pra gente conversar, tá bom? Fábio, obrigado por estar por aqui. Obrigado a todos por estarem por aqui. Espero vê-los aqui em breve pra gente bater esse papo e falar sobre as notícias da forma que elas realmente são, não do jeito que os idiotas costumam interpretar. Tá? Vamos falar sobre isso mais vezes. Eu espero vê-los por aqui. Abraços a todos. Eu vejo vocês em breve. Falou, Fábio. Até mais.